Boa tarde a todos. Vou ler aqui uma página do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. O capítulo é 21. Assuntos de tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Bonito isso, né? E assim vamos fazer nossa prece. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo cada dia mais. Abençoe nossa amiga Maria Luísa, abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos, para evoluir, Senhor, para aprendermos cada dia mais. Muito obrigada, Senhor, por tudo, pelo dia, pelo sol, pelo frio, pela chuva que também necessitamos. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E eu queria pedir para desligarem os telefones celular, tá? Por favor. Muito obrigada. Agora vamos para o nosso amigo. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. E a gente fica assim, muito feliz quando vê mais pessoas na casa, né? Porque ultimamente está comentando com a Rosane que as casas têm ficado um pouco vazias, né? A casa espírita. Porque muita coisa acontece. E as pessoas estão se desviando um pouco, né? De certos compromissos também. E quando a gente vê mais pessoas, a gente fica feliz. Então, que vocês estejam felizes por estar aqui. Então, nossa tarefa de hoje é falar do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Jesus, né? É sempre Jesus conosco. Então, antes de eu começar, vou pegar minha abertura aqui. Tem que ganhar um celular de presente. Esse aqui tem pro lixo. Esse já não dá mais, não, coitado, tá? Tá morrendo também. Mas nós vamos falar, o capítulo fala sobre a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, que isso quer dizer, e uma realeza terrestre. Então, nós vamos dizer, né, o que quer dizer essa frase, meu reino não é deste mundo. Para nós, né, para todo cristão, ela é uma citação bíblica, que está lá na Bíblia, né, está agora não estou confundindo se está em Lucas e Mateus, mas está na Bíblia, né? Então, o que quer dizer isso? Quando Jesus vai ao templo, né, à frente de Pilatos para ser julgado, e Pilatos pergunta a ele, né? Pôncio Pilatos pergunta a ele se ele realmente era rei. E Jesus diz, né? Tu disseste, sou rei. Mas que rei é esse que Jesus quis dizer? Será que era rei de fortuna, né, de coisas, né, sobrenaturais, que ele tinha poderes, ele era político?
quando não era nada disso, né? A ideia deles era uma, mas Jesus estava trazendo uma ideia muito diferente. Então, essa declaração para Jesus, para nós também, é uma natureza espiritual que Pôncio Pilatos não entendia, porque eles não tinham isso com eles, né? Eles não tinham uma aceitação de que existia alguém além deles. O poder deles era tudo. Então, eles não admitiam que tivesse ninguém acima deles. Então, por isso, né, Jesus tinha aquela leveza, aquela humildade, aquela clareza de falar, né? Mas mesmo assim ele não entendeu nada. Então essa declaração enfatiza o reino de Jesus, que está baseado no poder, não no poder terreno, nem político, nada. Está baseado na vida espiritual, naquilo que nós estamos propondo neste mundo. Porque quando a gente fala assim, a felicidade não é deste mundo, mas ela pode estar conosco, mesmo não sendo desse mundo. Como? Quando a gente segue realmente os ensinamentos de Jesus, procura ao menos seguir, né? Porque nem sempre a gente consegue, nós não somos perfeitos, temos ainda muita dificuldade, mas quando a gente já segue alguma coisa de bom, a gente já está fazendo a nossa felicidade, a nossa vida futura, o nosso reino também. Porque Jesus não quer ficar lá sozinho, né? A falange de Jesus é imensa, os Cristos, né, são a falange onde Jesus vive. Então ele não quer ficar sozinho, ele quer que nós também estejamos alguns séculos lá com ele, né? E nós estaremos, com certeza, né? Então, nesse contexto e significado, a frase é dita por Jesus durante o julgamento com Pôncio Pilatos, como eu falei, né? Sobre a realeza dele, que ele não entendeu nada. Então, aqui no nosso Evangelho, quando tem um trechinho aqui que diz assim: esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo de ensino do Cristo, pelo que foi colocado nos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem que ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, quando fala aqui de anomalias, né, a gente vai falar aqui, justifica as anomalias da vida terrena. O que são essas anomalias? Ainda são as nossas deficiências, as nossas dificuldades, porque nós temos ainda muito que aprender. A gente lê, a gente estuda, a gente ouve, mas o aprendizado nosso ainda é muito fraquinho. A gente diz, eu aprendi, mas eu pratiquei. É diferente. A gente tem que aprender e saber praticar aquilo ali, que é a nossa responsabilidade, o que vai nos levar mesmo à vida futura, né? Como Jesus fala aqui. Então, a explicação que o Evangelho nos dá, que sugere a verdadeira fé e busca a verdade, pela verdade, transcende as preocupações materiais e temporais deste mundo, que são essas anomalias aqui, né, que nós sabemos que tem. Então, tem muita coisa que acontece no mundo que a gente acha, meu Deus, a guerra, né? Nós estamos aí, infelizmente, nesse período de guerras. Por que a guerra? Porque o mal está plantado, né, nesses lugares. Por que isso? O reino de Deus permite isso? O reino de Deus quer isso? Claro que não, né? Isso é coisa do homem, é a fatalidade, são as inverdades do homem, que eles querem ter a sua verdade política, a sua verdade de poder, mas eles esquecem que, além de tudo, acima de tudo, existe um Deus que é aquele que é dono realmente de todo o universo, de tudo que existe. Mas os homens ainda têm dificuldade de entendimento disso. Então, como nós estamos numa casa espírita, ouvindo sobre a religião, ouvindo sobre esse fato, né, da realeza de Jesus, a gente tem que entender como é que eu estou agindo diante dessa realeza de Jesus. Porque Jesus, a realeza, rei, não, está aqui, olha, eu vou ler esse trechinho para vocês, como é interessante quando a gente fala em realeza de Jesus, né? Essa lição aqui fala da fraternidade. Então, é um pedacinho só que eu vou ler aqui.
edificamos palácios e basílicas famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Então, olha só, Jesus era rei? Jesus tinha poder? Não, coitado, não tinha nada. O poder que ele teve foi de trazer esses ensinamentos lá do alto para que o homem pudesse entender que não é por ele, é por cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Cada um de nós tem que ter entendimento de dizer: isso aqui eu ainda erro muito nessa parte aqui, eu tenho que me corrigir disso. Ainda consigo fazer isso aqui errado, mesmo com toda a doutrina que eu estudo, eu tenho que me corrigir disso. É isso que nós temos que fazer conosco. É isso que Jesus espera de nós. É nós colocarmos para nós que nós também fazemos parte desse reino de Deus. Nós somos filhos desse Deus. Mas, para isso, é preciso que nós tenhamos a felicidade de corrigir um pouco mais aquilo que tem de erro em nossa vida, para que a gente diga assim: realmente, eu me sinto filho de Deus. Porque se eu disser assim: eu me sinto filho de Deus, já sou filho de Deus, mas eu roubo, eu mato, eu faço um monte de coisa errada, que filho é esse? Não vai deixar de ser filho de Deus, de forma nenhuma. Porque Deus não castiga, Deus não vê ninguém com as suas faltas, porque Ele é um Pai extremamente amoroso e bom. Mas a nossa consciência vai acusar aquilo que a gente está fazendo de errado. Não tem jeito. E não é Deus, somos nós, não é? Então o reino de Jesus não é estabelecido pelos meios políticos ou militares, mas por meio de transformação interior e da adesão de seus ensinamentos. Então essa política, né, as políticas, os meios políticos, militares, isso tudo vai acabar, isso tudo vai terminar. Então a gente fala, eu falo muito isso para mim: isso está acontecendo, mas não é eterno, não é para sempre, não é? A guerra não é para sempre, daqui a pouco isso acaba, vai acabar, né? Porque Deus é maior, então isso vai acabar. Então é essa felicidade que traz para nós, que nos dá a certeza de Deus em nós e que nós temos também a bênção de Jesus em nossas vidas. Porque as pessoas esquecem de falar: não, mas eu tenho Jesus, né? Eu converso muito com Jesus, eu sou meio doida, né? Eu fico sozinha mesmo em casa, então eu converso muito com Jesus. Mas é isso que a gente tem que fazer, é buscar Jesus para nós, é saber que Ele, quando Ele fala, né, meu reino não é deste mundo, porque Ele também não faz parte de nada disso que a gente está vivendo. Ele não quer fazer parte dessas coisas erradas que nós estamos fazendo, porque Ele trouxe os ensinamentos, Ele trouxe verdade, e nós ainda não absorvemos isso, ainda temos dificuldade de absorver em nós esses ensinamentos do Cristo. Então o que mais Ele ensina é o desapego, mas não é só desapego material de roupa, sapato, casa, carro, não, é desapego de tudo, da maledicência, né, da falta de humildade, da falta de caridade. Todas essas informações que nós temos pelos ensinamentos é que nós temos que nos basear para melhorar, né? Será que eu estou sendo caridoso? Será que eu estou sendo melhor do que ontem? Será que eu já consigo ouvir o meu irmão e não falar mal dele? Porque às vezes a pessoa vem falar uma coisa com você que diz: poxa, fulano está falando demais, está falando besteira. Mas não, a gente tem que ter ouvidos de ouvir também aquilo que não está tão bom quanto a gente gostaria que estivesse. Porque cada um é cada um. Nós não podemos mudar as pessoas, nós temos que nos mudar, é diferente. Porque quando eu mudo o meu modo de pensar, eu aceito melhor aquilo que a pessoa ainda traz com ela. Porque ninguém é perfeito. Então, como é que eu vou buscar a perfeição, né, nos outros, buscar uma grandeza em alguém, se eu não tenho aquilo ainda? Então, é esses ensinamentos que a gente tem que colocar para nós. Então, aqui no pedacinho, quando fala a realeza de Jesus, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá uma realeza. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Então nós vamos lembrar, né, daqueles tempos laícos, né, dos reis, das rainhas,
e aquela comitiva toda enorme que eles tinham, né? Escravos, empregados, isso e aquilo, mordomo e não sei o quê. Cadê essa gente? Cadê? Onde estão? Né? Geralmente eles estão reencarnados e numa situação bem diferente do que eles fizeram. Nós temos no Evangelho a história da rainha, né? A rainha viveu, né, toda, né, naquela coisa de opulência, de grandeza, né? A realeza, né? Como a gente vê ainda, né? Lá nas realezas da vida ainda, né? Infelizmente. Mas ela viveu uma vida que ela achava que ela ia morrer e aquilo ia junto. Quando ela chega em plano espiritual, ela vê as pessoas menores lá, os súditos dela, bem mais iluminados do que a vida espiritual dela. E ela diz: cadê os meus escravos? Cadê aquela gente que me servia? Eu quero ser servida. Aí ela teve muita dificuldade de entender que ela não estava mais na realeza, ela estava no plano espiritual e teve que entender, muito tempo que ela levou para entender que o poder é do mundo, não é de Deus. Poder é de Deus, mas não é esse poder que as pessoas acham que pode ter sobre as pessoas. Porque todos nós somos irmãos da humanidade, todos nós somos iguais diante de Deus. Deus não acha que um é mais bonitinho, o outro é feio, o outro é gordo, o outro é doente, o outro é bonito. Nada disso, para Deus não importa. Deus deu o Espírito nosso, Ele sabe como nós estamos vivendo nesse planeta. A cada um de nós Ele sabe que a grandeza de Deus ninguém alcança. Ninguém alcança. Quem é Deus? Pergunta no livro dos Espíritos, a primeira pergunta do livro dos Espíritos: quem é Deus? Né? Deus é o ser supremo, acima de todas as coisas do mundo e acima de todos. Então, quando ele fala aqui nessa realeza, ele quer falar sobre isso, porque nós achamos que título, poder é muito importante. É necessário no mundo? É, porque tem que ter alguém com as rédeas na mão. Mas esse alguém que tem rédeas na mão, será que está agindo certo? A gente está vendo tanta coisa errada, né? E que nós não podemos falar nada. Como é que eu vou julgar? Como é que eu vou julgar aquela criatura, né? Ó, o prefeito está errado, o vereador não é isso, o presidente não sei o quê. Nós não temos esse direito, porque eles estão no lugar certo. Vamos lembrar de Chico Xavier. O que ele dizia para todas as pessoas? Todos nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com a família certa, na cidade certa, tudo certinho. Ninguém tem nada errado. Nós é que achamos que está tudo errado, e não está. Nós não estamos nada errado. Então a gente tem que lembrar disso. Será que eu também estou nesse contexto, né, de achar que aquilo ali está errado, que a pessoa tem que consertar e brigar, né? Tem pessoas que vão até para essas mídias aí e falam coisas horrorosas de um contra o outro. Isso não adianta nada, isso cria uma revolta muito grande de uma pessoa com a outra e sabendo que o poder é efêmero, daqui a pouco acaba. Ninguém vai ficar com poder nenhum. Né? Quantos imperadores o mundo teve? Quantos imperadores, quantos Césares passaram pelo mundo? Quantos? E cadê eles? De repente tem algum deles aqui já reencarnado. A gente não sabe. Está pelo mundo aí. Porque não foram santos, então as encarnações vai fazer com que eles venham para poder resgatar as suas faltas e os seus erros, né? Então, quando fala do ponto de vista desse sentido, né? Esse ponto de vista que é muito importante, que a ideia é clara, a ideia clara precisa que se faça da vida futura proporcional, inabalável, fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram elas a vida terrena. Então é isso que a gente tem que entender, né? Mudar esse sentido nosso de pensar que a vida, a terra
é muito mais importante do que o plano espiritual. Eu estou aqui, eu não sou daqui, nós não somos daqui, nós estamos encarnados, nós estamos resgatando as nossas faltas lá de outros tempos, que a gente sabe muito bem que santinhos nós não somos, não fomos. Então a gente está, né, nesse contexto aqui, né? E quando a gente começa a encarar isso, a gente entra nessa moralização. Não, eu ainda erro, eu ainda faço, porque se a gente se acha tão bom, não faço isso, não faço aquilo, já não cometo nenhuma falta, está muito enganado, muito errado, está no orgulho e no egoísmo ainda, porque a gente faz sim, todos nós ainda erramos. Então a gente precisa de pensar que para isso a gente tem que mudar o ponto de vista que a gente tem sobre nós mesmos. Quem sou eu? Quem fui eu? Não sei. Quem sou eu? É difícil, né? Se eu me olhar no espelho, eu vou dizer, não sou assim, não. Eu não faço isso, não. Se eu pegar um dicionário aqui, um questionário, aliás, um questionário, dizer as perguntas lá, tiver perguntas, vai dizer, não, eu não vou responder isso, não. Eu não sou assim, não tenho isso, não. Deus me livre. Mentira. A gente tem, sim. Eu gosto muito de fazer isso comigo. Às vezes eu não faço questionário, mas eu boto lá no papel. Hoje eu fiz isso, e nossa, estou errada aí, nossa. Porque é bom que a gente faça isso, porque a gente vai ver os pontos de vista os nossos pontos fracos que a gente tem ainda. Nós temos muito ponto fraco ainda na nossa vida, né? Se quer ver um ponto fraco muito fácil, é você olhar para a pessoa e dizer, nossa, coitada da Rosane. Isso já é um ponto fraco terrível. Por que eu estou falando que ela é coitada da Rosane? Porque às vezes a pessoa tem uma coisinha lá e diz, coitada da Rosane, meu Deus. Coitada nada, ninguém é coitado de coisa nenhuma. Nenhum de nós aqui é coitado, o mundo inteiro não tem coitado. Nós somos infelizes por estarmos encarnados pela misericórdia divina, né, que é uma misericórdia sobre nós, e estarmos nessa vida que Deus nos permitiu, porque é essa vida que nós precisamos. E tem gente que fala assim, não foi essa vida que eu pedi a Deus. Deus me livre, que Deus é esse. O que eu estou passando? O que eu estou passando? Eu não quero passar isso, eu não preciso disso, eu não mereço isso. Merece, senão não passaria. Porque Deus não é justo. Então, tudo que está na nossa vida é necessário. É a forma de a gente ver que nós ainda temos muito para consertar. Como é que eu vou ver que eu tenho que consertar? Eu mesma, a minha consciência, que é o meu juiz. Deus não vai me julgar. Eu mesma vou me julgar. Eu errei aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque não tem como esconder. A gente pode esconder do mundo, mas para Deus a gente não pode esconder, né? Pela espiritualidade, então, eles estão aqui, sabemos, está olhando a gente assim, olha só, fulano está aqui na palestra, então, que bom que ele está aqui, porque ele tem que consertar isso aí, né? Porque os nossos anjinhos, né, que eles seguem, eles sabem das nossas faltas, eles nos conhecem, mas eles estão nos ajudando a estar junto para que a gente melhore um pouquinho, né? Então, mais um trechinho aqui que diz assim, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Olha que coisa boa. Olha, breve estada num país ingrato. A gente não vai dizer que o Brasil é um país ingrato, porque eu amo o Brasil. Nossa, eu sou brasileira de chorar pelo hino nacional. Toda vez eu choro pelo hino nacional. Mas não é que o país seja ingrato, né? Um país ingrato, que ele diz, quer dizer a vida que a gente tem, que é formada nesse mundo, que todo mundo acha uma ingratidão. A política é ingrata, né? Os governantes não estão fazendo nada de melhor para o povo. Então, isso aqui que ele fala aqui, né? Mas, quando ele fala que para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, olha a diferença, né? Que é indefinida. Então, quando a gente está pensando que um dia nós vamos sair daqui e nós vamos poder ter um lugar melhor, não um reino, né? Mas um lugar melhor de viver espiritualmente, é uma felicidade muito grande. Nosso entendimento é aceitar isso. E muita gente não aceita nem a morte, que dirá o resto, né?
Então, é o que ele fala aqui. Quando você consegue isso, você já está, sabe que é uma simples passagem, né? E esse pensamento te leva longe, porque quando nós pensamos no plano espiritual, nós atraímos espíritos bons, nós atraímos a espiritualidade que vem para que nós possamos não errar mais naquilo ali, não fazer mais aquilo ali, porque eles nos ajudam. Basta que a gente tenha ouvidos de ouvir, como Jesus sempre falava, né? Ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então a gente vai conseguir, né? Porque se eu quero uma vida melhor lá no plano espiritual, eu tenho que fazer dessa vida melhor. Aí a gente vai falar, né, da família. Mas não adianta. Como é que eu vou ter a vida melhor com um marido desse que eu tenho? Ou o marido falar, né? Com uma mulher dessa? Deus me livre, eu vou errar todo dia, eu vou bater de frente todo dia. Errado, né? Que a gente faz isso às vezes, mas a gente sabe que as pessoas que estão conosco podem não ser tão legais quanto nós gostaríamos, mas é aquele desafeto com quem nós precisamos nos reajustar, nos reconciliar, estar junto, porque diz a espiritualidade, até contado por Chico Xavier, uma história de Chico, né? Chico adorava contar a história. Uma senhora chegou para ele e falou assim: Chico, Deus me livre, eu quero que o senhor me ajude, porque quando meu marido morrer, eu quero saber do senhor se eu tenho que encontrar ele, porque eu não quero ver esse homem, Deus me livre, nunca mais na minha vida. Aí Chico olhou para ela e falou assim: pois é, minha irmã, mas tem um porém. Lá não tem só seu marido que vai lhe esperar, não. Lá tem uma fila de maridos lhe esperando, igualzinho a esse. Aí ela falou assim: então eu vou ficar só com esse mesmo e ponto. Porque não adianta, você não vai fugir. Você errou com aquela pessoa, volta com ela, não tem jeito. Não necessariamente marido, mulher, filho, mãe, vai ser uma troca, às vezes até um vizinho. Não tem necessidade de ser a mesma, foi mãe, tem que ser mãe, foi pai, tem que ser pai, não, nada disso. Porque a espiritualidade, né, Deus é tão maravilhoso, que Ele faz, né, essa troca, que é para a gente não sentir muito, né? Então, imagina tu ter um marido, uma mulher daquelas, né, daqueles, 3, 4 vidas, 3, 4 encarnações, não dá para aguentar, né? Não dá, ninguém vai aguentar. Mas Deus faz isso conosco, faz as diferenças. E também coloca nas nossas vidas aquela alma boa, aquela alma generosa, amiga, companheira de verdade. Por quê? Porque nós já ralamos com aquela criatura lá para trás, com todos os erros nossos e dela. Aí chega o dia da gente dizer: hoje eu te amo, hoje eu te quero, né? Como Jesus falou para Madalena, quando Madalena quis ficar com Jesus, porque ela era uma mulher, né? Que a gente sabe, né? Vivia com essa situação, e ela queria ficar com Jesus, que Jesus, nossa, quem chegasse perto de Jesus não queria sair mais, né? E o que Jesus diz para ela? Hoje não, hoje não. E ela foi vivendo a vida dela, até quando ela se reforma, né? Ela cai em si, ela caiu em si sobre aquela situação de vida dela, e ela busca Jesus e fala com Jesus que ela não queria mais aquela vida, que ela queria viver com Jesus, para Jesus. E Jesus diz a ela: então você tem que ter uma missão. E ela vai buscar essa missão com os leprosos. Cuida dos leprosos, faz a sua caridade e também fica doente, fica leprosa. E Jesus passando porque era uma caverna, ficava num buraco, né? Porque não podia se juntar com o povo. E quando Jesus passa e vê-la lá, né? Toda jarminzinha, toda morrendo mesmo, e aí Jesus olha para ela e diz: hoje você fica comigo. Então era ele, né? Passou pelas dores, passou pelas situações ruins e Jesus a recebeu. Então a nossa vida é assim também. A gente vai ralando, vai errando, vai acertando, e vai chegar o dia que nós vamos ter a felicidade de conviver com pessoas melhores, ter uma família mais harmonizada, né? Mais segura de si, com uma felicidade de ter aquela coluna ali firme na fé, na espiritualidade, sabendo que nós não somos daqui e que nós temos que buscar um lugar melhor. Então, quando a gente lembra do plano espiritual, que existe
tantas furnas ainda. Vocês nunca ouviram falar em furnas? São os buracos que existem, né, não é nem plano espiritual, é próximo à Terra, né? Onde esses espíritos infelizes são jogados lá dentro e ficam escravos. Tem outros espíritos escravizando eles. Tamanha dificuldade que eles tiveram na Terra, de tanta maldade que fizeram, e aqueles espíritos que foram judiados estão ali, judiando deles agora. Então, para a gente ver como é importante a gente viver bem espiritualmente. O pensamento é a base principal, porque se o pensamento não se apegar às coisas boas, ao bom viver da situação, mesmo que ela não seja aquilo que nós queremos, mas que nós consigamos entender porquê daquilo ali, mais ou menos, que a gente não vai entender tanto, mas a gente vai ser mais feliz. A gente vai ter condições de passar por aquilo ali e que o pensamento vai melhorando cada vez mais. Porque muitas vezes a gente tem pensamento ruim. É normal. Você vê uma coisa errada, você vai pensar, que bonito. Não, você vai pensar errado. Vai pensar que aquilo está errado. Poxa, bateu numa criança, se bater numa criança na minha frente, eu vou bater na criatura também. Não vou deixar. Né? Porque a nossa reação do momento é essa. É salvar aquele que está sofrendo na nossa frente. Né? Então, isso aos poucos, né, o nosso pensamento vai mudando. A gente não vai mais fazendo essa situação ruim para a nossa vida, porque cada um está numa situação diferente. Ninguém está na mesma posição de vida. Né? Então, diz assim, no 6º parágrafo: se toda a gente pensasse dessa maneira, de seria tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se iria culpar com as coisas terrenas, se as pessoas olhassem mais para dentro de si mesmas, porque é difícil. Você olha muito para o vizinho, você olha muito para as pessoas de fora, mas você não olha para aquilo que você ainda tem que corrigir. É difícil, porque nós ainda carregamos esse orgulho dentro de nós, né? Nós carregamos esse orgulho. Então a gente tem que falar para nós mesmos: eu sou, mas eu não quero, eu tenho que melhorar. Então a gente já foge dessa área do orgulho, do egoísmo, porque como nós sabemos que nós estamos aqui em conjunto, ninguém está separado, o mundo inteiro está todo ligado, a guerra está nos ligando, o nosso pensamento, uns estão pensando mal, que tomara que morra todo mundo, o outro está pensando que Jesus possa estar lá, né, com seus anjos, evitando aquelas coisas, né, colocando na cabeça daqueles poderosos lá, que isso não vai adiantar de nada, vai atrasar a vida deles, o país vai ficar atrasado. Então, isso faz com que nós consigamos melhorar um pouquinho dentro de nós aquilo que a gente precisa. Então, a gente sabe que a gente vai se desocupar mais dessas coisas terrenas em relação a nós, né? A gente tem muito assim: eu tenho que comprar uma roupa, eu tenho um casamento, eu tenho que comprar um vestido, eu vou não sei o quê. É normal, a gente está vivendo no mundo, a gente tem que gastar, a gente tem que fazer, a gente depende de tudo. Mas a gente tem que ter uma sensibilidade quando a gente vai fazer certas coisas. Eu preciso disso, eu preciso comprar isso. Sabe que não é bobagem minha, né? Porque tem gente que é acumuladora, né? É acumuladora. Gosta de guardar muito, gosta de comprar muito, né? Tem pessoas que têm prateleiras. Eu fui numa casa, gente, há muitos anos atrás, a gente estava fazendo uma visita com a Dona Clara, né? Falecendo Dona Clara. Nós fomos na casa de uma senhora, sozinha. Ela era solteira, agora nem sei se ela vive, mas que ela já era bem idosa. Solteira. Tinha ninguém na vida dela. Gente, sem mentira. Ela tinha 3 prateleiras de bonecas, as mais caras que você possa imaginar. 3 prateleiras de bonecas, importadas, bonecas daqui mesmo. Aí eu olhei aquilo assim, né? Falei, meu Deus, olha só, olha o pensamento ruim. Falei, meu Deus, para que isso tudo, minha Nossa Senhora? Se eu tivesse 3 bonecas dessas, eu pegava 3 menininhas que precisassem, e dava.
Aí ela falou assim, eu olhando, né, ela falou, tá olhando minhas bonecas, né? Eu falei assim, são lindas, né? Para evitar o pensamento ruim, né? Eles são lindas, poxa, a senhora faz coleção? Ah, faço, isso aqui é meu tesouro. Aí eu falei, meu Deus, meu tesouro dela. Sabe que o tesouro de dentro dela está tão bom assim, né? Para ela pensar que aquilo ali é tesouro? Não é, gente. Nosso tesouro está dentro de nós mesmos. É o nosso coração. Como é que esse coração está vivendo? Ele está batendo feliz por alguém? Ele está feliz porque o momento dele foi um momento ruim, foi passado, já não existe mais, ele agora está mais feliz? Isso que é o importante, é o nosso interior, a nossa vida lá dentro, porque é ela que vai para lá, não é o corpo vai ficar por aqui, né? Então, mais adiante, na instrução dos Espíritos. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Nem vou ler tudo porque é a história da rainha, tá? É aquela história da rainha. E no final ela fala aqui, ó: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França. Rave, 1863. Então, é isso. Ninguém vai levar título nenhum. Qual título nós vamos levar? É caridade, humildade, aceitação das nossas provas. Isso é que nós vamos levar, né? Nós vamos levar nossas faixas. Às vezes eu costumo assim, idealizar na minha cabeça, né? Vou começar a escrever minhas faixas, né? Como a gente faz faixa, né? De Miss Brasil, não sei o quê. Vamos idealizar nossas faixas. Qual é a minha faixa? Eu já consigo não fazer isso, então vou escrever lá, né? Isso aqui eu já não faço mais. É uma faixinha que eu vou guardar. Pequenininha, não pode ser grande não, porque aí é orgulho, né? Então é assim, a gente tem que pensar que nós somos espíritos. Nós precisamos liberar esse espírito para que ele seja feliz lá no plano espiritual. Porque aqui, se nós estamos, muita gente fala, né? Eu sou um infeliz, sou uma infeliz. Está errando. Porque se Deus permitiu estar aqui, com a situação que tem, é a bondade dele sobre nós. Nós não temos que reagir ao contrário disso, negativamente. É pensar positivamente, não. Eu estou nisso porque, com certeza, eu estou resgatando algo que eu deixei para trás. Porque se eu me olhar no espelho e perguntar para mim mesma, quem fui eu? Eu vou responder para mim mesma, boa coisa eu não fui, senão eu não estaria aqui, não é? Então é isso que a gente tem que pensar, não é se gloriar, né? Ah, não, eu não faço, eu não fiz, eu não sou. Não, a gente ainda é muita coisa, infelizmente, né? Então, eu tenho mais um trechinho que fala também. E é o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Olha só, né? Está comparando aqui a humanidade com o firmamento. E o firmamento é uma coisa que você não tem como contar, não tem. O firmamento é infinito, né? Então, somos nós, essas estrelas. E muitas estrelas estão quase se apagando para sair daqui, né? Eu tenho lá minha mãezinha que está apagando, é uma estrela que está indo, né? Então, são estrelas fortes, brilhantes, né? Eu cada minhas cachorrinhas, não sai muito madrugada, né? Infelizmente, né? Porque abri a porta do cachorro 3h30 da manhã. Tem uma acho que aquele é um planeta, né? Mas é enorme. Parece uma estrela, mas não é. É um planeta mesmo. Mas tão bonito, um brilho tão diferente. Eu fico olhando, meu Deus, que coisa linda. A minha filha até brincou comigo, falou, tu vai ser abduzida. Eu falei, se eu for abduzida para lá, vai ser ótimo. Tudo bem, não tem problema. Mas aí a gente vê, né, a imensidão do firmamento. E nós somos igual a esse firmamento. Nós somos trilhões de criaturas. Aqui e lá. Dizia Chico Xavier, na época dele, que existem trilhões de espíritos para reencarnar. Naquela época de Chico. Já reencarnou muita gente, com certeza. Mas é isso.
Nós vivemos lá, vivemos aqui. Aqui nós estamos igual um passeio. Esse passeio, às vezes, a gente rala o joelho, né? Vai andar de bicicleta, cai com a cabeça no chão. É a vida daqui. A gente se machuca aqui, levanta dali, e chora aqui, e ri do outro lado. E a gente vai vivendo assim, porque é o mundo, é aquilo que nós precisamos. Nada é errado. Se hoje eu não consigo ser aquela pessoa que eu gostaria de ser, por quê? Porque eu preciso corrigir ainda as minhas faltas. Então, aqui no nosso livro, Palavras de Vida Eterna, que muita gente conhece, esse aqui eu não mostrei, que é a Fonte Viva, já está quase ficando também, tadinho, o meu livro de cabeceira está tão velhinho. Mas esse livro aqui, que fala das Palavras de Vida Eterna, e essa lição aqui é muito bonita, que ela fala na exaltação do Reino Divino. Então, isso está em João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Glorificais o Senhor Supremo, e serás discípulo do grande Mestre. Somos nós, né? Quando que nós vamos ser discípulos de Jesus? Quando? Quando a gente melhorar a nossa parte espiritual. Nós seremos discípulos de Jesus. Nós somos irmãos dele, mas vamos nos tornar discípulos também. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por ter sustentares assíduo no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuas dons espirituais. Isso é muito importante. Não apenas. Então, eu não posso me considerar pessoa superior a nada. Nada. Aí, parte aqui ele fala, né, dos dons espirituais, estou levando a mediunidade. Muitas pessoas acham que ser médium é uma coisa muito importante, né? Nossa, fulano é médium. Coitada da gente. A dívida é tão grande que a gente tem que ajudar os espíritos através do nosso corpo para poder melhorar um pouquinho. Então, não existe nada de coisa superior, nada. Pelo contrário, a gente tem que ralar é muito, muito, muito. Não somente porque demonstras a levantar das aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e convertermos-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. Nossa, quando que nós vamos tornarmos isso, né? Olha só que coisa linda, né? Convertermos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz, aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. Olha, coisa linda, né? Nós vamos chegar lá, né? Paulo não era tão errado, Emmanuel não era tão errado, são luz hoje na nossa vida, então nós podemos também, não é? A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Olha só, talento morto, né? Porque por mais que você diga que tem fé, que você tem obras de educação, né, de amor, de redenção, mas se você não age, não adianta nada, talento morto. E a gente sabe que as nossas obras, nós temos que executá-las, não deixar que elas sucumbem pelo mundo. Se a obra é minha, eu tenho que dar conta dela, né? Seja na família, seja na casa espírita, seja com um companheiro, seja com quem for, nós temos que dar conta, porque nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão, porque não vai pensar que, Chico Xavier tinha missão, Divaldo tinha missão, não. Nós temos missão também, com aquela pessoa que convive conosco, com aquela pessoa que está na rua, com aquela pessoa que está aqui na casa espírita. Nós temos missão para as pessoas. Qual é a missão? É poder respeitar a pessoa, não levar mau pensamento para ela, né? Estender a mão quando puder estender, fazer a sua caridade, mesmo que seja de palavras, porque dinheiro não compra tudo, né?
Então é isso que a gente tem que lembrar. Se te dizes seguidor de Jesus, segue os passos. É difícil seguir os passos de Jesus, né? Se é aquela criatura cordeiro que Jesus foi. Imagina vocês, eu fico imaginando, né? Eu imagino muitas coisas, eu fico sozinha, fico imaginando. Será, meu Deus, que eu, né, no meu corpo de carne, porque Jesus tinha o corpo dele meio espiritualizado, diferente de nós. Será que eu conseguiria deixar que alguém pregasse um prego na minha mão? Será que eu aguentaria um açoite nas minhas costas, como Jesus aguentou? Acredito que de jeito nenhum nós não conseguiríamos isso, né? Então é isso. Seguir os passos de Jesus não é botar prego na mão, nem ser açoitado como ele foi na sua trajetória de morte, mas é saber que esse prego são as dores do mundo e que as dores do mundo nós temos que suportar, sejam elas quais forem, seja a perda de uma mãe, seja a perda de um filho, seja a perda do marido, nós temos que suportar, porque faz parte da nossa existência, faz parte do nosso caminho de evolução, né? Então, seguir os passos dele é isso, é ter em nós a certeza de que a nossa mudança espiritual, ela vai fazer com que nós sejamos dignos de estar na presença de um bom espírito, para que o nosso encaminhamento no plano espiritual seja o melhor possível. Para onde eu vou? Onde será que vão me mandar? Para onde as minhas ideias estiverem gravadas aqui, na consciência, na minha vida espiritual. Para lá que eu vou. Porque se na minha ideia eu disser assim, eu vou, como a rainha falou, né? Que ela achou que ela ia para um reino de novo, ela ia para um palácio. E não foi. Então, a gente sabe que a nossa transformação moral, a nossa transformação é que vai fazer com que o nosso espírito se purifique, se melhore, para que a gente possa encontrar um caminho melhor. Porque com certeza nós viemos de um lugar bem difícil, espiritualmente falando. Quem sabe? Nós viemos lá do umbral da vida, lá de cima, com sofrimentos pra caramba. E reencarnamos já com a condição de sermos melhores, para não mais voltar para lá, né? Então é isso que a gente tem que pensar sempre, todos os dias. Então ele fala, ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Então, ajudar, nós temos a obrigação de ajudar as pessoas, não monetariamente, mas ajudar com uma palavra, um carinho, um abraço. Quantas vezes a gente precisa de um afeto de alguém para se sentir, poxa, que bom, eu estou viva, né? Alguém pensou em mim, alguém está comigo. A gente precisa. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos aquela coisa dentro de nós que vibra, né? São as vibrações de energias que nós temos dentro de nós que precisam um do outro. Nós precisamos das pessoas. Acho que ninguém consegue viver enclausurado sozinho, numa cela. Aí imagina as pessoas na penitenciária, olha que tristeza. Apesar que lá todo mundo está embolado lá, né? Mas mesmo assim, é um na solidão, no meio de muita gente mais solitário, não é? Então, amparar as pessoas na nossa hora da pessoa difícil, né? A nossa mãezinha que está mal, que está doente, né? O nosso irmão, aquele que está precisando de um aconchego, às vezes de um prato de comida, né? A gente passa na rua, às vezes a pessoa diz assim, a senhora pode pagar um pão para mim, que eu estou com uma fome? E a gente diz, não vou dar não, porque ele vai pegar o dinheiro e vai gastar em outra coisa. Nós não temos que ter esse pensamento, a gente tem que fazer a nossa parte. Dar dinheiro realmente não é o legal, mas a gente ir lá com ele, para ele comer, eu de vez ou outra eu faço isso, né? Um senhor me diz, a senhora paga uma quentinha para mim? Pago, sim senhor. Fui subir lá no restaurante lá, paguei, falei com a moça, falei, quanto é? Então, paguei, e ele foi lá comer. Então, é amparar aquele momento, porque aquele momento é importante para nós, não é importante para ele não. Ele recebeu, mas nós doamos de amor, doamos do coração, quando a gente faz de coração. Quem usa assim, não dá, porque senão ele vai ficar me perturbando aqui toda a vida, né? Vai pedir toda hora. Não é isso, é a gente fazer de coração,
né? Não pensar que, poxa, que bom, né? Deu um prato de comida para fulano. Não, já perdeu a glória todinha. Não adianta nada. A gente tem que saber que a gente tem que fazer de coração, de caridade, humildade em especial. E consolar as pessoas, né? Às vezes a pessoa chega perto da gente bem ruizinho, né? Bem assim, atrapalhado, né? A gente tem isso na família, né? Infelizmente, né? Tem um sempre que chega bravejando, xingando e falando besteira, porque eu faço isso, que eu vou fazer aquilo. Aí o que a gente faz? A gente ouve primeiro, depois a gente consola da forma que a gente puder, com outras palavras, com outro ensinamento. Se puder botar Jesus no meio, a gente coloca, porque tem gente que não quer nem saber de Jesus. Na hora da braveza, que Jesus, o que eu estou fazendo aqui é minha parte, não tem nada que Jesus, mete Jesus nisso não. Tem gente que faz isso, mas a gente vai ter que se manter naquela calma, naquele silêncio nosso, mentalmente fazer uma prece para aquela criatura, porque é um consolo. A prece é um consolo, mesmo que ele não sinta naquele momento, né? Instruir. Nós temos a obrigação de instruir as pessoas, né? Porque tudo que nós sabemos, nós vamos levar para onde? Né? Já está tudo gravado, porque nossa memória, o nosso espírito, ele é como se fosse um computador, está tudo ali reservado. Tudo que eu aprendo, tudo que eu sei, não vai ficar perdido nunca, nem nessa reencarnação, nem na próxima, não vai ficar perdido. Mas eu tenho a obrigação de ajudar, instruir as pessoas também, passar para as pessoas aquilo que eu já sei, não é? Porque é egoísmo. Eu sei, ele que vai aprender. Não. Se eu sei, posso ajudar, posso instruir naquela situação, é minha obrigação instruir. Tem um caso, né, de um rapaz que ele tem uma oficina mecânica. E o rapazinho, né, tadinho, não tinha noção nenhuma, né? Ele falava assim para o dono, não, o rapaz que conduzia lá, né? Moço, eu preciso muito trabalhar, mas eu só sei trocar pneu, tirar pneu e botar pneu. Aí o rapaz olhou para ele e falou: meu filho, aqui é oficina mecânica, eu preciso de mecânico, de peça. Aí o rapaz foi lá dentro, né, chamou o outro lá e disse assim: deixa ele ficar, porque a hora que chegar um carro com 4 pneus estourados, quem vai tirar você? Olha só, né? Então todo mundo precisa de todo mundo, a instrução tem que passar de um para o outro. A gente não pode pensar que o outro não tem que saber. Não, se eu sei, se eu posso, eu tenho que instruir, eu tenho que ajudar. Edificar é aquela coisa de edificar na nossa vida, no nosso ser. Edificar a bondade, a caridade, aquela magnificência com as pessoas, saber que aquela pessoa precisa, que eu ajude, que eu esteja perto, né? Edificar dentro de mim esse amor que eu preciso para depois. É a edificação do bem, a edificação da paz, da tranquilidade, que nós precisamos sempre. E servir sempre. A gente precisa servir sempre, até o último dia da nossa vida. Servir da forma que a gente puder. Servir aos nossos, servir à natureza, servir aos animais, servir a tudo. Porque tudo nos pertence por enquanto. Quando nós estamos aqui, somos responsáveis por tudo que Deus deixou implantado aqui. Então, Deus espera de nós que nós conservemos aquilo que está à nossa volta. Se eu tiver que tirar uma árvore, que ela está incomodando, está perigosa, eu tenho que ter alguém, né, responsável, ir lá e dizer: olha, eu preciso cortar essa árvore, isso, isso e isso. E não meter o machado, arrancar a árvore lá. Eu já sou contrário, né, porque cortar árvore para mim, nossa, parece que eu estou chorando junto. E engraçado que tem planta, que tem árvore, até quando bate o machado nela, escorre um líquido, né? Que tem líquido, né? Dá a impressão que está chorando, né? Que está triste. Né? Então a gente tem que sempre fazer isso, né? Servir sem machucar, servir sem explorar, servir sem humilhar a pessoa, porque muitas vezes a pessoa está fazendo, mas já está cobrando aquilo que fez. Olha, eu fiz isso para você, ó, não esquece não. Já não é certo, né? É fazer de coração, esquecendo, porque quando a gente esquece aqui, lá em cima já está escrito, né? Então a gente não tem essa necessidade de ficar lembrando aquilo para as pessoas que aconteceu. Façamos algo nesta
extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Então, é esse reino de Deus que Deus espera de nós, esse reino interior que nós vamos fazendo aos pouquinhos, botando tijolo por tijolo, para que nós consigamos ter na vida futura, né, um lugar onde nós possamos respirar feliz e dizer: eu não fiz tudo, mas fiz o melhor que pude. Então é muito importante, porque se você não pôde fazer tudo, mas você fez o mínimo, com coração, com vontade, com amor, é esse que importa. Então que nós possamos sempre lembrar que o mais importante na nossa vida não é a condição social, não é o material, e sim a nossa vida espiritual. É com ela que nós vamos dar contas daquilo que nós vivenciamos espiritualmente e não materialmente. Porque Deus não vai perguntar quantas casas você tinha, quantos carros você tinha casa na praia, nada disso. A nossa consciência vai dizer para nós mesmos, né? Que bem eu fiz na terra, quantas pessoas eu consolei, quantas pessoas eu consegui estender minha mão para que ela fosse feliz, quanta coisa eu pude edificar, o que eu deixei de bom no coração das pessoas. É essa a nossa missão, é fazer o melhor que nós pudermos, não só por nós, mas por todo aquele que estiver em nosso caminho, porque aquele que está no nosso caminho também foi enviado por Deus para que nós aprendamos com Ele, sigamos com Ele para sermos felizes juntos. Então é isso, meus irmãos, que Jesus possa nos abençoar e fazer, né, com que nós consigamos melhorar um pouquinho cada dia, fazer a nossa leitura do dia, no final do nosso dia, e pensar: será que hoje eu fiz o bem para alguém? Será que a pessoa ficou feliz comigo? Será que eu magoei alguém? Será que a pessoa falou comigo e não dei atenção? É a gente pensar nisso, porque nós somos instrumentos não só da nossa vida, mas instrumentos de muita gente na nossa volta. E muitas vezes a gente erra, a gente falha, porque se nós não fazemos, às vezes, aquilo que está à nossa frente, aquele irmão que chegou naquele momento e precisou da nossa ajuda, e nós negamos, aí a gente dá 3 passos para trás, né? Infelizmente. Então é isso, que Jesus nos abençoe, nos proteja, que todos saiam daqui felizes de seus corações, lembrando sempre que a vida espiritual é a mais importante, que o material a gente vai largar por aqui, e que nós aprendamos a nos desligar, desapegar, porque isso aí prende muito o espírito na terra, é o apego à parte material, prende o espírito aqui, porque o material nós não vamos levar. Então, se nós não vamos levar, vamos ficar presos aqui com eles, que aí a gente não sai daqui, né? Então, que a gente possa aprender esse desapego enquanto é tempo, porque aí a gente vai se sentir bem mais feliz. Muita paz para todos, um ótimo final de tarde, e que vocês tenham uma semana vitoriosa, com muita paz. Muito obrigada por terem me ouvido. Obrigada, Maria Luísa, por palavras tão sábias, e que nós saibamos nos melhorar, sim, né? Mas que saibamos nos melhorar para ajudar a quem está perto, o mais próximo, o irmão, o amigo, o desconhecido, por que não, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece, depois vamos ao passe e vamos fechar nossos olhos com essas palavras todas que ouvimos, que possamos, Senhor, melhorar o nosso dia, o nosso amanhã, o nosso planeta, que tanto precisa de paz. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nos dá, mas que saibamos aproveitar e colocar no nosso dia a dia, com o nosso irmão, com o mais próximo, com aquele que está na rua pedindo um pão. Muito obrigada, Senhor, esteja conosco ao retorno em nossos lares e derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada um que está aqui, encarnados e desencarnados. Muito obrigada e que assim seja, Senhor.
Graças a Deus.